Eu estou aqui exatamente com a família Simão, que vieram especialmente de Xiga para dar depoimento sobre o que aconteceu com a filha Pamela, de 14 anos de idade, que foi de forma injusta presa, detida temporariamente durante um mês. Agora, eu queria que você me relatasse assim com mais detalhes, e agora que você já está mais calma também, né? Da onde partiu essa discussão entre você e a outra menina, que também tem a mesma idade que você, 14 anos? Ela tá falando fofoca, espalhando fofoca de mim, falando mal de mim pros outros. E aconteceu isso ano passado, mais de 2 vezes. E por isso que eu parei de falar com ela. E eu fiquei quase meio ano sem falar com ela. Aí chegou essa vez aí, e eu escutei pelas outras crianças que ela tá falando, continuando falando mal de mim. Aí eu fui lá perguntar pra ela por que ela tá falando mal de mim. Só que ela não respondia. Ficava assim, o que você tá falando? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Tá fazendo assim. Aí a gente começou a discutir de boca e... A gente se conheceu na primeira série do Tiraco e foi até a segunda. Tem meio ano que tenho amizade com ela. Um ano, menos de um ano então? Menos de um ano. Era quase irmã, fazia tudo junto. A gente saía com os amigos, ela tava junto. Levava bronca do sensei, tava junto. Eu ia sábado e domingo na casa dela, ela vinha em casa. Ela ficava falando assim, perguntando pra mim, eu tô perguntando pra ela por que ela fica fazendo essas coisas, porque ela não para. E ela fala assim, o que você tá falando? Não tô entendendo o que você tá falando. E tentando ir embora. Aí eu me irritei com isso, puxei a bolsa dela e dei um tapa na cara dela. Ah, você puxou a bolsa dela e deu um tapa na cara dela. E nesse momento, o que aconteceu? Algum professor viu? Alguém viu? Ela chamou uma professora antes de a gente conversar. E tinha um professor homem e uma mulher no meio. E na hora que eu dei o tapa na cara dela, a mulher entrou. E o professor homem também veio correndo e também entrou no meio. Eu empurrei a professora e ela foi chamar o resto dos professores. E o professor homem que ficou, ele segurou meu braço e estava trocando chute com a menina. Você trocando chute com a menina, enquanto que o professor tentou te mobilizar, segurando pelos braços. Sim. E aí o que você fez? Eu empurrei o professor e eu soquei ela, empurrei ela, e depois veio um montão de professor e segurando meu braço e eu fiquei trocando chute com ela. Ele entrou no meio e acertou nele, mas só foi um professor uma vez. Aí, nesse caso, acertou foi um soco ou um tapa? Foi um soco. Você era para dar o soco na menina, aí fatalmente pegou nesse professor. Sim. Foi o único professor que levou um soco seu. Sim. Os outros professores não. Foi o vice-diretor que chamou a polícia e... Você lembra do nome dele, do vice-diretor? Não. E do diretor, você lembra? Nome também não. Porque na escola a gente chama de diretor, vice-diretor. Não chama pelo nome. Kocho Sensei? Ou Sensei? É isto? O Masamizu Takashi. O Masamizu Takashi estava, nesse momento, presenciando tudo isso? Ele estava no Bokatsu. Qual foi o professor que interviu e, sem querer, acabou levando o teu soco? Foi o professor de matemática, Yamamoto. Então você acha que foi o Yamamoto que chamou a polícia? Não, ele não foi porque ele, quando eu pedi desculpa pra ele falou assim que não foi minha culpa, que foi a culpa dele, que entrou na hora errada, no meio. Então, ele que levou o soco, não foi de propósito. Então, ele não foi. Essa briga durou mais ou menos quantos minutos, pela tua lembrança? 5, 10 minutos. 5, 10 minutos. Então, nesse período de 5, 10 minutos, alguém chamou a polícia? Alguém chamou a polícia. Você não tem ideia de quem chamou a polícia? Foi o vice-diretor. O vice-diretor. Sim. E Ele aí? falou em voz alta, vou chamar a polícia. Ah, ele avisou antes? Sim.
E a outra menina, o que eles fizeram? A outra menina, quando acaba a briga, eles colocaram ela dentro da escola e colocaram numa sala de soldar lá e chamaram o táxi para levar ela no Piauí. E os pais dela? Compareceu depois de quanto tempo? Eu não sei, porque depois disso eu fui na delegacia e enquanto eu estava na delegacia eles chamaram o pai dela. Então, quer dizer, nesse período de 5, 10, 15 minutos que seja, que teve todo esse bafafá, aí o vice-diretor falou que ia chamar a polícia, de fato chamou a polícia chegando, o que a polícia falou com você ou falou para a escola? Eles primeiro levaram no lugar que a gente brigou e tirou foto meu e da minha amiga que estava junto. E ele tirou foto e falou assim que ia fazer todo de tirar B, que era para mim comparecer na delegacia junto com eles. Aí eu fui no carro deles e a gente foi na delegacia. Mas até então o policial não disse para a escola, ou não perguntou para a escola, escuta, você tem pais aqui, você mora sozinha, tem algum tio, tia, perguntou alguma coisa em relação a isso? Não. E antes de levar você para a delegacia, ele não pediu para que a escola comunicasse com os seus pais? Eu também não vi nada disso, não. A menina já tinha ido pro médico de táxi com o vice-diretor e tava eu e mais 3 amigas juntas. E uma delas que parou a briga e tava falando para os professores lá. E o policial tava perguntando como que foi a briga para as 3. E elas falaram só o que elas viram. Aí o policial falou assim que ia levar na delegacia e a gente foi na delegacia. Mas em nenhum momento o policial não comentou, ou a escola também não comentou com você, não, vamos chamar primeiro os seus pais para comunicar os seus pais. Não. Em nenhum momento aconteceu isso? Em nenhum momento aconteceu. E a polícia, quando levou você, quem estava junto com você da sua família? Tinha alguém da sua família? Ninguém. Só eu e os 2 policiais. E o teu irmão, ele estuda com você? Estuda. Ele não viu, não presenciou isso? Na hora ele não estava. Ele viu uma parte assim da briga, mas quando o policial me levou, ele já não estava mais lá. Onde você acha que seu irmão estava nesse momento, quando o policial levou você? Ele foi na casa da minha avó. Ele não imaginou que, pelo fato de ter polícia, ele achou que a polícia não ia te levar, é isso? Eu acho que ele não viu a polícia, ele viu só a parte da briga. Depois disso ele saiu da escola, foi brincar na casa da avó. Você foi atrás, algemado ou não? Não, foi solta. Aí chegando na delegacia, o que a polícia falou para você? Ele perguntou o motivo da briga e como que eu bati nela. Perguntou assim. E você explicou direitinho o motivo da briga e como você bateu nela? Sim, expliquei. E você deixou claro que somente um professor é que acabou levando um soco sem querer? Sim. A polícia ficou sabendo disso? Ficou. Dizem que você talvez tivesse batido em 10 professores. É verdade isso? Não, essa é mentira. Quem você acha que inventou essa história? A polícia ou a escola? A escola. Tem alguém da escola que não gosta de você? O vice-diretor. Nesse dia ele só perguntou como que foi a briga, o jeito que eu bati nela e tirou fotos dos machucados que eu fiz. E falou assim que não pode fazer mais isso, que a próxima coisa que você aprontar você vai presa. Ele tirou foto sua em que parte do corpo? Do dedo que eu tinha machucado, que eu tinha socado ela e eu machuquei na mão. Foi só na mão que eles tiraram a foto? E eles não se preocuparam em te levar para o hospital para saber se o seu dedo tinha fraturado ou não? Aí eles mesmos se prontificaram e levaram você para a tua casa? Sim. Depois de quantas horas que você ficou lá dentro da delegacia, você lembra? Eu fui mais ou menos 1h30, 12 e pouco, por aí. E eu cheguei em casa, era 6 e pouco, 6h30. Então você imagina que ficou quantas horas na delegacia? Umas 4 horas. Umas 4 horas de conversação. Sim. Aí só um policial que ficou conversando com você ou teve mais policiais que ficaram fazendo pergunta? Não, ficou só um policial.
Você lembra o nome desse policial? O nome dele Não se recorda de jeito nenhum? não. Ele se identificou? Olha, eu sou fulano de tal. Também não. Você não lembra? Não. Aí você foi embora para casa. Sim. Muito bem. Chegando em casa, você fez o quê? Falou com seus pais? Como que foi chegando em casa? Eles me levaram na casa da minha avó. Aí eles falaram pra minha avó o que aconteceu. E eu fui pra casa dos meus pais. Aí meu pai ele perguntou se estava tudo bem. E eu falei que tava. Aí ele foi buscar minha mãe no serviço. Aí ela voltou. E aí alguém já tinha falado pra eles da briga. E a gente foi na casa da menina, pedi desculpa pra ela. E a gente voltou a ser amiga. E aí foi o seu pai ou a sua mãe junto até a casa da menina? Foi os dois. O seu pai e a sua mãe foi junto Sim. para vocês conversarem e entrarem num acordo. Sim. O que o pai da menina falou para vocês? Ele falou assim que ela já aprontou algumas coisas, mas é só fofoca, que não posso acreditar em fofoca, que não foi ela que falou a fofoca, que é só os outros que não gostam dela, que ficam fazendo time nela, que bota isso na minha cabeça pra mim brigar com ela, e que ela é Kauaiçô. O pai dela quis dizer que são outras pessoas que tentou colocar você contra ela ou ela contra você, é isso? O pai dela é japonês ou é brasileiro? Brasileiro. Ele falava com vocês em japonês ou em português? Português. E a mãe dela é filipina? Filipina. E você, quando encontrou com a menina, depois que aconteceu essa briga toda, ela tinha voltado do hospital, como é que ela estava, a situação dela física? Não, estava normal, como sempre, todo dia. Não estava fachada, não estava nada, estava como sempre. Mas aonde você atingiu no corpo, você tentou observar, puxa, será que eu machuquei ela? Sim, será que eu eu vi machuquei? o pescoço, que ela falou que ela torceu, mas estava normal, não tinha gesso, não tinha salompas, não tinha nada, estava só ela. E o rosto dela estava inteiro, não estava inchado ou sangrando? Não tinha nenhum arranhão, Nada? nada. Você observou bem para... Você ficou preocupado com a situação dela? Sim, E aí vocês fizeram as pazes sim, e o pai dela também falou com o seu pai? falou. E aí vocês voltaram para casa como se tivesse realmente terminado esse episódio. Sim, Aí voltou para casa, foi embora. sim. Aí, veja bem, durante 2 semanas, né? Que segundo, depois de 2 semanas a polícia foi lá na sua casa, Sim. né? O que aconteceu durante essas 2 semanas? Ninguém foi procurar vocês, ninguém comentou nada. E você mesmo assim continuou indo para a escola? Sim, todo dia. Ninguém comentou nada na escola? Ninguém. Durante o período que você estava indo na escola, você conversava com essa menina? Não, é só bom dia, só cumprimentação. Só cumprimento. Sim. Você estuda na mesma classe que ela? Não. São classes separadas? Sim. Você está em que ano? Eu tô no terceiro. E ela? Terceiro. Também no terceiro, só que em classes separadas. Sim. É isso? Sim. E durante esse período das 2 semanas, então, quer dizer, para você estava tudo normal. A única coisa é que a amizade de vocês não era a mesma. Sim. É isso? Sim. Mas você continuava cumprimentando ela normal. Sim. Não percebeu nada. Não. Nem o professor, nem o diretor não comentou nada com vocês. Nada. Nada. Ficou tudo normal. Tudo normal. De manhã eu tava me maquiando para ir pra escola, tava me trocando. Que hora que era mais ou menos, você lembra? 7h20, coisa assim. Que hora que você entrou na escola? Na escola entrou 8h25. E aí, nesse horário, o que aconteceu? Eu tava me arrumando e eu vi uma pessoa estranha que eu nunca vi ali. Ela tava de luva, era uma mulher de terno, que nunca passa ali. E já tava estranho. Aí eu falei assim, que era só bobagem da minha cabeça. E eu falei pro meu pai, eu vou ir pra escola. E eu saí. Aí eu saí, eu tava indo pra escola. Aí passou 2 carros bem rápido do meu lado e parou do meu lado. Só para voltar um pouquinho, quando você viu essa mulher, você estava se maquiando ainda? Sim. Mas você viu de onde? Da janela? Da janela. Você viu essa mulher na janela e ela estava aonde? No quintal da sua casa ou estava fora do quintal da sua casa? Ela tava andando na rua do lado da minha casa, olhando pra mim assim, sabe? Olhando para casa, Sim, no caso? sim. Porque até então ela não viu você.
Ela me viu. Ela te viu? Foi na hora que eu tinha abrido a cortina, assim, e ela tava ali. E como era estranho, eu fiquei olhando pra ela, assim, né? Aí eu tava me maquiando e ela tava ainda de pé ali. Olhando pra você? Sim. De luva? De luva e uma bolsa, assim. E tava de terno. Certo. E já perto da rua, no caso? Sim. Do lado de fora, você mora em casa ou apartamento? Apartamento. É apartamento. Que andar que você mora? Primeiro andar. No primeiro andar. Sim. Então você percebeu que ela estava olhando para você. Sim. Você não entendeu o porquê. Não entendi. Eu pensei que era uma pessoa normal ali que passava. E falar que era só bobagem na minha cabeça. Que é pessoa normal. Certo. Aí você terminou de maquiar tudo. Aí o que você fez? Eu falei pro meu pai que eu ia pra escola. Me despedi dele. E fui eu e meu irmão, saiu. Aí meu irmão esqueceu alguma coisa e ele demorou pra sair. E eu tava indo na frente. Aí passou 2 carros, um grande e um médio, bem rápido do meu lado assim, e parou um na frente e um atrás, tipo me cercando. Você estava lá fora? Sim, tava lá fora. Os seus pais estavam lá dentro? Tava lá dentro. Tá. E eu fiquei assustada. E eu olhei pra trás pra ver se meu irmão tava lá. E ele não tava ainda, né? E aí saiu um cara grande lá de dentro e mostrando a carteira de polícia. E falou pra mim voltar pra dentro de casa de novo. Aí ele me levou lá e eu falei pra ele que eu tinha prova, que eu tinha que ir cedo pra escola. Só que ele falou assim que você não vai pra escola hoje, que você precisa ajudar aqui a fazer tudo certo pro seu pai. E então eu falei, tudo bem, e eu entrei dentro de casa. Muito bem. Ele falou que você não podia ir para a escola porque ele precisava de uma ajuda sua para fazer o tsuyaku para o seu pai, para ser intérprete do seu pai. Sim. Entrando na casa, o que aconteceu? Entrando na casa, eles trocaram de assunto, perguntaram. Eles quem? A polícia? Policial, Entre a polícia? E eles perguntaram onde que eu guardo minhas coisas. E uma policial começou a revistar. Começou a te revistar? Sim. No seu corpo? Sim. Começou a revistar você? Sim. Assim, sem mais, sem menos, olha, o papai, eu vou revistar sua filha, pode? Não aconteceu isso. Sim. Simplesmente tomou essa atitude. Sim. E ela mandou eu tirar a minha escolar, eu tirei a minha escolar e ela começou a revistar. Isso dentro da sua casa? Sim, dentro da minha casa. E aí ela começou a revistar meu armário, que eu guardo minhas coisas, onde que eu coloco minha maquiagem, onde que eu guardo minhas roupas. E os policiais começaram a revistar tudo. Aí eles acharam... E para fazer esse tipo de coisa, ele não teve nenhuma autorização de fazer essa vistoria dentro da casa, de revistar o seu corpo? Ele mostrou algum tipo de documento dizendo que ele tinha licença para isso? Sim, ele mostrou, ele leu um papel. O que ele leu? Lá na sua casa? Sim, na minha casa. O que ele leu para você? Que ele vai ter que revistar as minhas coisas para ver se não tem câmera digital minha, celular, computador particular meu, essas coisas assim que dá para falar com as pessoas, dá para tirar foto, para ver se não tinha prova sobre a briga. E ele falou assim que se tiver um caderno escrevendo mal dela também vai precisar levar. E eles começaram a revistar, procurar essas coisas. Muito bem, eles queriam procurar provas referente à briga. Agora, sim, o fato de eles, né? Quem que revistou você, o homem ou a mulher? Uma mulher. Muito bem. A mulher revistou e não disse, olha, eu tenho autorização também para revistar você? Ela falou assim, vai precisar me revistar. Que vai precisar te revistar? Sim. Mas tinha autorização para revistar você? Isso ela não mostrou nenhum papel. Não foi lido isso no papel? Não. Olha, nós temos autorização de revistar você. Não, ela falou assim, vai precisar me revistar. Ela falou, você lembra o nome dessa mulher? Yamamoto Fumi. Yamamoto Fumi. Yamamoto Fumi. Sim. Ela é a mulher que eu vi do lado de fora da janela e que quando eu fiquei lá no Koryu, que fez meu tour de tirabê. Depois que aconteceu isso, que eles falaram que ia revistar, recolher material, recolheu material? O que eles recolheram, pelo que você lembra? Eles recolheram um caderno que eu colo foto de cantor, essas coisas assim. Que mais? E o meu celular e o carregador do meu celular. E o meu passaporte, carteirinha escolar e o Gaijin Toro Show. Só isso. E nesse momento, o seu pai, ele estava
sempre presente. Ele estava olhando Tá. como testemunha, a sua mãe também. Minha mãe, ela tinha ido pro serviço já. Quem mais tinha na casa além de você? Seu pai e quem mais? Tá, meu pai. Meu irmão, ele só veio trocar o uniforme e já tinha saído já. E quando ele veio trocar o uniforme, a polícia já estava lá dentro Já ou estava não? lá dentro. Ele não se assustou quando viu a polícia? Ele viu a polícia já entrando, que ele já estava junto comigo. Então a polícia entrou junto comigo e ele estava lá fora esperando. Aí ele falou que tinha que trocar o uniforme. Ele entrou e a polícia também estava. E ele trocou de roupa lá e foi para a escola. E não comentou nada? Seu irmão comentou alguma coisa? Não. Não comentou nada? E além de você, que estava o seu pai e o teu irmão que já tinha ido para a escola, o que seu pai falou para a polícia? Comentou alguma coisa? Ele falou assim, quando ela começou a me revistar, ele falou assim, peraí, por que tá revistando ela? Aí a policial falou assim que tem gente que coloca coisa abunai, tipo faca, estilete, tesoura, que fica carregando. Então ela acha que você estava indo armado para a escola. Sim. Aí ela me revistou e viu que não tinha nada. Agora me diz uma coisa, aí o seu pai, lógico, reclamou, aí o que o policial falou? Que não, que é normal isso aí? Que é normal, que é obrigado, que eles, é o serviço deles. E aí, o que aconteceu depois da revista? Eles pegaram minhas coisas e falaram assim que era para me esperar no carro que eles vão falar com meu pai. E ficou a Tsuyako japonesa e mais um policial lá dentro de casa e eu fui com a policial pro carro. Então tinha duas mulheres? Sim. Uma era Tsuyako Sim. e a outra foi que revistou você. Sim. E essa outra que falou que era Tsuyako é que conversou com seu pai enquanto você aguardava no carro. Sim. Mas o policial não falou, a princípio, antes de você entrar na casa, olha, você tem que me ajudar a fazer Tsuyako pro teu pai? Falou. É isso? Sim. Então quer dizer, o policial é um mentiroso. Sim. Ele mentiu para você. Quando eu entrei de casa... Ele enganou você para poder entrar na casa, é isso? Sim, sim. Na delegacia, eu cheguei lá, foi 9 horas da manhã. Sim. E Que delegacia foi, você lembra? Higashiomi. Higashiomi Keisatsu. Sim. Certo. E Chegando lá, como eles estavam conversando e conversou uma hora por aí, e ele trouxe um papel assim, sentou e veio mais policial. no momento que ele levou você para poder fazer você sentar e ler alguma coisa, Sim. você estava no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, em que andar? Você lembra? Segundo andar. No segundo andar. Sim. E era o setor de investigadores? Investigador. Aí eles estavam conversando lá. Você entrou numa salinha, ele Sim. dirigiu você numa salinha. Sim. Muito bem. Aí eu sentei lá e tava só o Tsuyako e um policial. E tava conversando só por causa da briga, porque eu bati nela de novo, tá? Fazendo as mesmas perguntas, certo. Aí depois ele saiu e entrou o outro, mais alto do que ele, trouxe um papel falando que ia me levar presa. Você lembra o nome desse policial? Não. Eles falaram assim que é pra ir rápido. Aí a mulher me algemou e falou que já ia ir, já tem que ir. Aí pegou e já. Nesse momento que você estava na sala, né, que eles leram esse veredito para você, Sim, você estava sozinha? sozinha. Não tinha ninguém acompanhando você? Ninguém. Nenhuma pessoa de maior, nem o teu pai, ninguém. Era só você e os policiais. Sim. A Tsuyako, que era policial, Sim. e mais o policial, esse de graduação maior, que você acha que deve ser de graduação maior, que leu para você o pedido de detenção. Sim. É isso? Sim. E aí, automaticamente, o que eles fizeram? Eles me algemaram, Eles te algemaram, sim. o que mais? E a mulher... Lá na salinha. Lá na salinha. E depois foi pro mesmo carro que a gente veio, só que eu sentei atrás com uma policial e veio mais um policial mais forte, mais grande, junto com eles. E nesse momento que eles deram a voz de detenção para você, ele não falou em nenhum momento, olha, vou ter que chamar o seu pai, vou ter que chamar a sua mãe, ou uma pessoa de maior, Não. aqui na delegacia, porque você está sendo detida temporariamente, e para isso, como você é de menor, tem que ter uma pessoa de maior acompanhando. Não falou nada disso. Nada. Simplesmente fez isso, pôs você no carro Sim. e encaminhou você para Outro Koryu-jo. Otsu Koryu-jo, seria Keisatsu. Sim.
na delegacia de Queixa-do-Show. Sim. E lá você ia ficar por Coril em português quer dizer em investigação, sim, durante 10 dias, sim, e nessa investigação de 10 dias seria uma detenção temporária, sim, para a investigação. Sim. E aí você foi para essa salinha. Sim. Que uma salinha caberia quantas pessoas mais ou menos? 3 pessoas. Umas 3 pessoas. Sim. E aí você já foi direto para essa salinha, trocou de roupa, tudo, já foi direto para essa salinha. Sim. Aí o que aconteceu nesse período? Aí eu fiquei nesse dia e ela só trouxe a janta, eu jantei, escovei os dentes e já fui dormir. Sim. Aí no outro dia eu fui no Saiban. No Saiban? Sim. Já no dia seguinte? Sim. Eu fui no Saiban e ele... Saiban de onde, você lembra? De Otsu. Era o mesmo lugar, só que era um Saiban menor. Uma sala pequena. E eu fui lá e ele falou de novo o motivo que eu tô sendo detida e o tempo, que é daqui 10 dias, ele falou pra mim. Que eu tava sendo detida, que eu vou ser detida e depois disso eu vou ir pro Queixa-do-Show. Você tentou, por exemplo, falar para os policiais, olha, eu quero me comunicar com meu pai, eu quero falar com o advogado. Você pediu alguma coisa? Foi, eu pedi o advogado quando eu cheguei lá no delegacia de Outros. Eu pedi um advogado e eu assinei uns papéis lá para pedir o advogado do governo. E o advogado do governo, eu fiz de manhã esse papel e ele chegou só no outro dia de tarde. Você pediu para esse advogado o quê? Você pediu por acaso para que ele comunicasse com seus pais? Ele falou assim que ele perguntou no primeiro dia como que foi, como que aconteceu? Briga, como que aconteceu o abrigo? O advogado queria se inteirar. Sim. E você explicou direitinho? Expliquei direitinho para ele. Lá na salinha onde vocês fazem visita. Muito bem. Aí ele falou assim que vai comunicar meus pais, que ele trouxe Matsuyako nesse dia. Ele falou assim que ele vai comunicar meus pais, que não é para me preocupar. E o que eles perguntavam para você nesse Torixinabe? No começo eles perguntavam de novo como que foi a briga, como que eu soquei ela e o porquê. Aí isso aí eu falava. Foi uns 3 dias assim. Aí depois eu fui lá no dojo com os policiais pra tirar foto do jeito que eu bati nela. Vocês foram até o local? Ou seja, voltaram para a escola novamente? Não. Foi no dojo. Num lugar simulado? Sim. Simulado, olha, aqui é a escola, aqui é o pátio. Isso. É isso? Tá. Aí eu tirei a foto do jeito que eu bati nela. Só que o jeito que eu falava e essa menina falava estava diferente. E o jeito que eu falei que eu batia nela e o jeito que ela falava que ela apanhava, não estava igual. Então, ele fazia que primeiro você socou ela. Ele perguntava pra mim o que eu fiz primeiro. Aí eu falava, depois ele falava, e depois? Aí eu falei, os professores vinham. Só que ele falava que não, você primeiro tinha batido nela bastante soco, depois você empurrou ela, depois que os professores entraram. E aí eu tirava foto do jeito que eles mandavam. E quando ele falou que você bateu várias vezes, você não falou não, mas eu só bati uma vez ou 2 vezes, não sei. Eu falava. Você tentou se defender? Sim. E o que os policiais falavam? Eles falavam assim, não, você tá mentindo. Ela apanhava, ela falou que apanhou assim. Então você vai ter que fazer do jeito que a gente tá falando, que você tá mentindo, você tá escondendo. Ele falava. Então ele falou que você tem que fazer exatamente e falar exatamente o que eles queriam. É isso? Sim. E eles falaram então que a menina foi lá para dar depoimento. Sim. E que não estava coincidindo o que ela falava e o que você estava falando. Sim. O policial achou que estava mentindo. Sim. Ou seja, você foi coagida. É isso? Sim. Houve uma coação em cima de você. Sim. Chegou a insistir para o policial? Não, mas eu não bati várias vezes. No começo eu comecei a insistir, mas depois eu cansei de... Insistir? Sim. Eles ameaçaram você pelo fato de você estar insistindo várias vezes naquele mesmo assunto? Dizendo, não, eu não bati 10 vezes. Eles falaram assim, que se eu não falar a verdade e a conversa não dá certo, vai aumentar para mais 10 dias. Se você não coincidisse a conversa da menina, sim, ia aumentar mais 10 dias de Torixinabe. É isso? Sim. Então, quer dizer, a sua conversa tinha que bater com a menina, sim, que foi agredida. Sim. Não era o contrário. Não. Eles queriam que você coincidisse a conversa da menina. Sim, do jeito que eles falaram, certo, foi o que eu entendi. Depois disso, eu tenho que ir pro Queixa-do-Show. Nesse shonen do Saiban,
que é Saiban de menor, participou quantas pessoas dentro dessa sala? Tinha quantas pessoas que você se recorda? Essa sala tinha o Saiban e o juiz? Sim, o juiz e um ajudante dele. E eu. Só nós 3. Só vocês 3? Sim. Não tinha mais pessoas? Não. Da promotoria, não tinha ninguém, só tinha você? Sim. O juiz? E o ajudante dele. O ajudante dele? Sim. Sueco não tinha? Não. Foi nesse dia que foi o Saiban? Sim. Foi nesse dia que eles leram a sentença dizendo que você iria pro juizado de menores? Sim. E fez a leitura da acusação? Sim. E ele não perguntou, você está de acordo com a leitura da acusação? Sim, perguntou. E o que você disse? E como eu já, até agora eu tinha falado que não, que está errado, mas eles falaram que não, você está errado, você está mentindo. Então eu já comecei a concordar, falei que está certo. Você começou a concordar forçosamente? Sim. É isso? Sim. Você sentiu que você era obrigado a falar isso? Sim. Porque senão você pensou que ia piorar para você? Sim. Parece uma casa. Tem tudo que você precisa dentro da casa ali. Ali não é igual o Coril, que só tinha um cobertor. Lá no Camerchow, não, eles têm livro, caderno, eles dão televisão, já tem o colchão lá dentro, o banheiro também. Quantas pessoas ficam em cada quarto? Do quarto do lado 3, mas nesse dia só tinha uma, e no quarto de um que eu entrei. Você estava com mais uma pessoa então lá dentro? Não, ou não? Isso foi depois, só que eu troquei de quarto e fiquei de 2, mas no começo eu estava sozinha. Estava sozinha no quarto? Sim. E até então, quando você foi para o Camerchow, os seus pais não conseguiram falar com você ou já começou a poder receber visita? Sim. Já no primeiro dia que você foi para o Camerchow, você pôde receber visita dos seus pais? Foi no dia que eu entrei. Não lembro o dia, a primeira vez que eles foram lá, mas eles foram. Mas durante os 10 dias que você ficou de turista Arabia, não? A minha mãe e meu irmão ia. Eles começaram a ir depois de quantos dias que você estava na investigação? Foi no primeiro dia da investigação. No primeiro dia da investigação? Sim. Você pôde receber a visita da sua mãe? Sim. E aí a sua mãe perguntou para você se estava tudo bem? Sim. Ela perguntou o que é essa marca nesse braço aí. Uhum. E eu falava que não era nada. E tinha uma policial presente na cela? Sim. E aí você estava bem marcada pelo... O tempo todo que você ficou lá preso na cela, você também estava algemado ou não? Quando chega na cela, que eles põem você dentro da cela, eles tiram a algema? Eles tiram a algema. Eles tiram a algema. Sim. Toda vez que vai para uma outra sala, ou vai para um outro lugar, aí sim, eles algema novamente. Sim. E você vai para o turista Arabia, algema outra vez. Sim. E você fica toda hora acompanhando com as algemas. Sim. Não é isso? Sim. E toda vez que entra na salinha, não, aí você já fica livre. Sim. Não tem as algemas. Sim. E como é que chegou a marcar essas algemas no seu pulso, no seu braço, que a sua mãe percebeu? Como é que foi? Você ficava nervosa, ficava irritada, tentava se soltar? Como que era essa marca? Não, é que essa algema, ela não prendia certo no lugar certo. Prendia assim, rápido. E ficava torto e não dá pra mover. Então fica a marca. E foi a marca de... Tava torto, não tava certo. Aí sobrava a marca do algema. Foi aí que a sua mãe perguntou se estava tudo bem e você disse que estava tudo bem. Sim. Você ficou com medo de algum momento de falar a verdade para sua mãe na frente da policial? Olha, mãe, na verdade eu não estou bem, não. É que ali dentro não pode falar o que eu faço lá dentro. O que acontece lá dentro. Ela fala para mim não falar antes de entrar para falar com a minha mãe. Ah, não pode comentar nada Não. que se passa lá dentro. Sim. É isso. É. Pode falar qualquer outra coisa menos o que acontece lá dentro. Sim. E não pode falar nada que da briga, não posso falar da briga. É só conversa, se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa. Ah, nada referente o que aconteceu. Sim. Existia uma aluna, não sei se é uma aluna ou um aluno, que no dia da briga lá na escola, parece que ele conseguiu, ou ela conseguiu filmar no celular. Sim. Quem é essa pessoa que conseguiu filmar? Você lembra? Mas não é a que apanhou, é uma outra pessoa. É outra. E também tem quantos anos? 14. 14 anos. Sim.
estava na sua classe ou na classe da outra menina? Era de outra escola. É de uma outra escola? Sim. Ela que conseguiu filmar? Sim. E você se deu conta dessa filmagem? Sim, ela mandou pro meu celular e no Torixirabê eles viram esse vídeo, aí eles apagaram. O Torixirabê viu esse vídeo? Sim. Viu. Ou seja, no período que você ficou 10 dias na delegacia, eles viram o vídeo, a polícia viu o vídeo. Viu. E como é que você se deu conta que eles apagaram esse vídeo? Foi quando eu voltei em casa antes de ontem e meus pais pediram pra mim ver esse vídeo aí. E eu tava procurando meu celular e não tava mais. Não tinha mais? Não. Você acha que foi a polícia que apagou esse vídeo? Eu já tenho certeza porque só foi eles que mexeram no meu celular. A polícia de Otsu, Outros. não de Higashiomi. Ah, de Higashiomi você acha que foi a polícia de Higashiomi porque foi eles que apreenderam todos os seus materiais, o celular inclusive, Sim. antes de ser encaminhado para o Torixirabê. Sim. Você acha que eles devem ter invertido a história do vídeo? Sim. Acho que porque o que eu não bati tanto nela assim. Então tava do jeito que eu falei. Então acho que foi por causa disso que eles apagaram o vídeo. Para não sobrar mais provas da briga. Mas você falou alguma coisa no tribunal? Eles perguntaram alguma coisa no tribunal? Durante o período da audiência? Eles me perguntam coisa antiga, ele pergunta como que eu vou fazer daqui pra frente. Certo. Sim. E o que você disse? Aí eu falei que eu vou estudar direito, que eu vou fazer direito e que se for arranjar briga ou tiver fofoca, eu falo com meus pais e meus pais resolvem. Aí ele falou que é melhor assim. E o que você conseguiu desabafar para sua mãe e para o seu pai? Então eu falei tudo, da algema, o que eu fiz lá dentro, E nesse desabafo, qual foi a coisa pior que você sentiu, que você queria falar na cara dos policiais, mas você não tinha coragem de falar? Foi o que eu não bati em 10 professores. Que mais? E que eu não bati tanto nela assim, que não tem toda essa força para atacar todos eles assim. Que pelo fato de você se sentiu injustiçada, você sentiu que não foram corretos com você? Não foi correto comigo. Você voltou a estudar na mesma escola? Eu voltei, eu vou voltar segunda agora. Ah, você não foi na escola ainda, por eu fui enquanto? com a minha mãe lá pra falar com os professores lá só. E quando você voltou na escola, como é que eles te receberam? Tem professor que não era daquele jeito, mas vinha babando. Vinha babando? Assim, falando assim, ai, você voltou, que contente. Esse diretor? Esse diretor. Certo. Ele estava presente? Ele não. Não estava nesse dia, não? Não. Ele estava na escola, mas eu não falei com ele. E o diretor? O diretor me recebeu, como sempre. Recebeu bem? Sim. E ele falou, olha, não foi eu que chamei a polícia, não. Ele falou alguma coisa, não? Eles Alguém falam. comentou alguma coisa? Não, eles falam assim, que agora pra você gambatear aqui pra frente, esquece o passado.